A doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana, é uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Recebeu esse nome em homenagem ao cientista que descobriu a doença em 1909, o brasileiro Carlos Chagas, que ao examinar uma criança de nome Berenice, descobriu em seu sangue aquele mesmo protozoário encontrado nos barbeiros e em diversas espécies examinadas. Estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas no mundo estão infectadas por esse parasita, principalmente em países da América Latina. É uma doença potencialmente fatal, responsável por causar cerca de 14 mil mortes por ano na região. No Brasil, essa endemia atinge cerca de 8 milhões de habitantes, principalmente populações mais pobres que vivem em condições precárias. A doença é transmitida principalmente através da picada do inseto triatomínio, popularmente conhecido como barbeiro. Esses insetos vivem principalmente em casas feitas de materiais de barro e palha, onde se escondem facilmente em fendas e telhados. Eles saem à noite para se alimentar do sangue das pessoas enquanto dormem, e quando picam, defecam próximo ao local da picada. Nas fezes e urina do inseto infectado contém os parasitas. A picada causa um certo desconforto, o que leva a pessoa a coçar, e este ato faz com que o parasita penetre pelo local da picada, por meio de membranas mucosas ou por cortes na pele. A infecção também pode ser transmitida de mãe para filho durante a gestação, por meio de alimentos acidentalmente contaminados por barbeiro infectado, transfusões de sangue e transplante de órgãos. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi tem início quando um barbeiro infectado, ao se alimentar do sangue de um hospedeiro vertebrado, elimina suas fezes e urinas contendo tripomastigotas metacíclicas, próximo ao local da picada. Ao penetrarem pelo local da picada, as tripomastigotas interagem com as células de defesa do local e nelas transformam-se em amastigotas, que se multiplicam por divisão binária. Quando as células estão repletas de parasitas, as amastigotas transformam-se novamente em tripomastigotas. Quando essa célula já se encontra bastante parasitada, ela acaba se rompendo, liberando as tripomastigotas na corrente sanguínea, que poderá seguir e invadir outras células ou órgãos. Se um barbeiro ingerir tripomastigotas presentes no sangue de uma pessoa infectada, esse barbeiro também irá adquirir a infecção. E no intestino médio desses insetos, as tripomastigotas se transformam em epimastigotas, que se multiplicam também por divisão binária. Quando essas epimastigotas chegam na porção terminal do tubo digestivo do inseto, elas se diferenciam novamente em promastigotas metacíclicas, que são infectantes para os vertebrados. As tripomastigotas, então, são eliminadas nas fezes e urinas do inseto, podendo dar início a um novo ciclo. A doença de Chagas pode apresentar sintomas distintos nas duas fases em que se apresenta, que é a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda pode ser assintomática ou apresentar sintomas inespecíficos, tais como febre prolongada, dor de cabeça, dores no corpo, fadiga, diarreia, vômito. Pode apresentar também hepatomegalia, esplenomegalia e insuficiência cardíaca. Em caso de transmissão vetorial, algumas pessoas podem ainda apresentar sinais de porta de entrada, como o sinal de Romagnan, que é quando o parasita adentra pela conjuntiva do olho, e o chagoma de inoculação, que é o inchaço na região da picada. Na fase crônica, a maioria das pessoas apresentam a forma indeterminada da doença, que é a forma assintomática, em que a pessoa pode passar a vida toda sem apresentar nenhum sintoma, ou, em alguns casos, após 10 ou 30 anos de infecção, a doença poderá evoluir para a forma sintomática. Na forma cardíaca, há um aumento no volume do coração, configurando em vários problemas relacionados à insuficiência cardíaca, podendo até levar a pessoa a óbito. Na forma digestiva da doença, há presença de alterações ao longo do trato gastrointestinal, sendo as manifestações mais comuns o megaesôfago e o megacólon. E ainda há pessoas que adquirem a forma mista, que é quando há manifestação tanto da forma cardíaca como da forma digestiva. O diagnóstico na fase aguda
É feito principalmente através de exames parasitológicos do sangue, com os quais se busca visualizar diretamente o parasita no microscópio. Na fase crônica, são feitos principalmente os exames sorológicos, em busca da presença de anticorpos IgG do tipo antitrypanosoma cruzi no sangue da pessoa. Para que se obtenha resultados mais precisos, as equipes de saúde devem fazer pelo menos 2 testes sorológicos distintos em paralelo, sendo a imunofluorescência indireta, a hemoaglutinação e o ELISA os métodos indicados. Também pode ser feito a pesquisa do parasito por métodos indiretos, como o xenodiagnóstico, a hemocultura ou o PCR. Feito o diagnóstico, o tratamento deve ser realizado o mais precocemente possível. Os medicamentos utilizados são o benzonidazol e o nifurtimox, sendo que no Brasil a droga que temos disponível é apenas o benzonidazol, que pode ser usado tanto na fase aguda como na fase crônica, ele sendo mais eficaz na fase aguda. Nos casos crônicos, ele possui pouca eficiência e o seu uso é feito apenas com o objetivo de diminuir a parasitemia e assim reduzir as lesões, porém não traz a cura. Como ainda não existem vacinas, a profilaxia é feita através de outros meios, como melhoria das moradias, que tenha menos propensão a ter populações desses insetos, informar a população que mora em casas propícias a como fazer a correta limpeza, porque aí já evita os esconderijos para o inseto, controle dos barbeiros por meio do uso de inseticidas e outros métodos auxiliares, orientar os manipuladores de alimentos in natura, como o açaí e o caldo de cana, a ficarem atentos ao risco de estarem ali triturando barbeiros juntamente com o alimento. E no caso de transfusão sanguínea, fazer a correta seleção dos doadores e também a esterilização do sangue coletado.